O homem derrotado. O homem derrotado. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O nome dele era Jeorão. Ele era um rei de Judá. Parece contraditório chamar um rei de derrotado, mas é uma verdade que podemos destacar na história dele. E os irmãos vão de acompanhar comigo e ver que ele na verdade foi um homem derrotado. Muito bom nós sabermos que a Bíblia ela fala sobre vários homens vitoriosos. Por exemplo, Davi era um pastor de ovelha, um homem franzino, um homem não de uma boa aparência, o mais novo da casa de seu pai, mas de pastor tornou-se rei de Judá, rei de Israel, e foi um homem que ficou na história, um homem de muitas vitórias. A Bíblia menciona Davi como um homem segundo o coração de Deus. Nós vimos ainda José, que era rejeitado pelos seus irmãos, estava na casa de seu pai, foi vendido como escravo, mas tornou-se o governador do Egito, um homem vitorioso. Mas nós sabemos que a Bíblia fala de homens derrotados. Absalão era filho de Davi, ele era príncipe, ele era um grande homem no reinado do pai, mas de príncipe ele tornou-se um revoltado, e ele acabou sendo morto ainda novo, jovem. Ele era um homem muito lindo, as mulheres gamavam por Absalão. Passando longe, ela já falava: esse é o homem que eu queria lá em casa. Mas foi um homem derrotado, porque ele morreu jovem, uma morte triste, uma morte ruim. E a Bíblia fala também sobre Judas. Ele era um apóstolo, foi chamado por Jesus para ser apóstolo, mas de apóstolo ele tornou-se um traidor, e ele teve um caminhar para trás, a ponto de não achar outro caminho para a sua vida, senão o caminho do suicídio. Foi um homem derrotado, Judas. E eu quero aqui parar um pouquinho e dizer para os irmãos e para os ouvintes: o que você quer para a sua vida? Você quer ser uma pessoa derrotada ou você quer ser uma pessoa vitoriosa? E eu quero dizer para ti que a decisão depende de você. A decisão tanto para o sucesso como para a derrota depende exclusivamente de nós. Se nós escolhermos errados, agirmos errados, não resta outra coisa para nós senão a derrota. Se nós escolhermos certo, agirmos certo, a vitória nos é garantida. Assim sendo, meus irmãos, quando nos dispusemos a falar sobre o homem derrotado, nós queremos que sempre estejamos olhando para o lado oposto desse homem, para que sejamos vitoriosos. Mas esse homem, o homem chamado Jeorão, cuja história está aqui no capítulo 21, no livro das Crônicas, segundo as Crônicas. Ele, o verso 20, fala assim sobre ele. Verso 20, do capítulo 21, fala: era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de ti saudades. O que ficou mais na mente dos irmãos nesse versículo? O que é que vocês
mais foram despertados sobre esse homem. Ele morreu e não deixou saudade dele. Que coisa triste, não é, meu irmão? Não é? A vida física de uma pessoa é só uma vez. O elemento vem aqui, vive aqui e vai embora sem ninguém ter saudade dele. É muito triste, não é? É um modelo, é um exemplo de derrota para uma pessoa. É mostrar que ele não foi só ruim, não. Ele foi péssimo como pessoa, em todo sentido. Ninguém teve saudade desse rei Jeorão. Mas nós aprendemos que esse homem foi um homem derrotado pelas decisões que ele tomou e pela morte que ele enfrentou. Nós vamos falar só disso. Quando nós olhamos para as decisões que ele tomou, no verso 4 do capítulo 21, fala: tendo Jeorão assumido o rei de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Quando ele se tornou rei, que ficou forte, o que ele fez? Matou todos os seus irmãos. Que decisão miserável, que decisão terrível, essa decisão dele, matar os seus irmãos. Era hora dele dar a mão para os irmãos, favorecer a vida dos irmãos, melhorar a vida dos irmãos, não é assim? Porque, meus irmãos, é isso que Deus quer de nós. Quando Ele me abençoa, Ele quer que por meu intermédio outros sejam abençoados. E esse rei ficou forte, em vez de favorecer para os seus irmãos, ele os matou. E o verso 13, do mesmo capítulo, fala assim: mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, induziste a idolatria a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste seus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Os irmãos dele não eram pessoas ruins, não. Eram melhores do que ele. E ele, quando se fortaleceu, ele os matou. Meus irmãos, não resta dúvida de que a vida é o que? Uma semeadura. Existe a oportunidade da gente semear e a certeza da gente colher. Quando ele se tornou forte, ele matou seus irmãos. E então a colheita lhe estava garantida. Meus irmãos, todos nós temos família. Todos nós temos irmãos. Quase todos. Se existe algo que nós precisamos buscar o bem, é daqueles que estão próximos de nós, os nossos irmãos. E na vida cristã, juntos nós compomos uma família. Nós também somos irmãos em Cristo. O que o irmão precisa de nós é de perdão, é de amor, é de orientação, é de ajuda, é de consideração, é de ânimo, é de força, é de ombro. Mas esse bendito rei Jeorão fez como Caim. Caim também, diz a Bíblia que ele era do maligno. E porque ele era do maligno, ele fez o quê? Assassinou a seu irmão. Que Deus nos guarde deste mal, meu irmão. Deus nos dê a graça de fazermos o contrário. Amar de coração os nossos irmãos, tanto os irmãos físicos como os irmãos espirituais. Que nós possamos estar levando o fardo uns dos outros. Quando a Bíblia declara que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente os da família da fé, é isso que a Bíblia quer nos ensinar. Agora, meus irmãos, a segunda decisão que ele tomou errado.
Jeorão. Jeorão decidiu casar com pessoa errada. O verso 6 do capítulo 21 fala assim: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele casou com a filha de Acabe. E Acabe, qual era o nome da mulher de Acabe? Jezabel. Foi o casal número 1 que Israel teve como rei, para o mal. Jezabel era uma mulher muito vaidosa, muito dominadora. Jezabel era uma mulher muito perversa. Ela morreu castigada, os cães comeram a carne dela, sobrou só a palma das mãos. De perversa a mulher que ela era. Jeorão, quando foi casar-se, ele quis achar a filha de Jezabel e a filha de Acabe importante para ser a esposa dele. Meus irmãos, o casamento é algo de extrema importância. Eu acho que o casamento é tão importante que está errado de casar uma vez só. Não estou falando só para os homens, mas as mulheres também. A gente teria que casar uma vez para aprender, a outra vez para viver. Não é? Casaria uma vez, aprendia, levou bastante chinelada, apanhou. Agora eu vou casar a segunda vez. Aí eu sabia casar. A mulher ia caprichar mais. Eu só espero que a minha mulher viesse a querer casar comigo de novo. Agora, a sua esposa ia casar com você de novo? Aí você precisa ficar cabreiro. Se você falar não, aí está ruim para você. Está ruim para o seu lado. Agora, meus irmãos, casamento é coisa muito séria. Dizem que do lado de cada homem grande existe uma mulher grande. E é isso. A mulher da gente, tanto ela eleva a gente, tanto ela ajuda, como ela derruba. É assim ou não é? Às vezes eu brinco com a minha esposa, lá naquele presídio feminino, tem muitas mulheres que não estariam lá, se tivesse casado com homens diferentes do que elas casaram. E eu sou tão extremista que eu digo, é claro que uma mulher igual aquela tivesse casado comigo, não estaria lá. Casa com bandido, né? Casa com traficante, casa com drogado, casa com perverso, casa com ladrão, e ela começa a encobrir os erros dele, e ela começa a coitar a vida dele, e ela começa a ajudá-lo, e de repente ela é pega também com droga, com arma, e ela é jogada lá dentro. Aí, meus irmãos, casamento é muito mais sério do que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam. Nós só temos aqui 2 casais de pombinhos, né? Os filhos daquele aí, dos Albianos, só 2 casaizinhos, que daqui 5, 6 anos eles já vão, você sabe que eu já vou casar, né? São adolescentes ainda. Estão ouvindo uma mensagem de importância para vocês. Esse dia eu falei para minha esposa, Mateus já está na hora de ficar na igreja. Ele já está garotinho, já entende tudo que nós vamos falar para ele. Ele deveria estar aqui também. Mas casamento é algo importantíssimo. E as pessoas brincam com o casamento, tanto as mulheres como os homens. E se atrapalha todinho, às vezes para o resto da vida, porque brinca com o casamento. Jeorão decidiu casar com pessoas erradas. Terceira decisão que Jeorão fez errado foi porque Jeorão decidiu servir os ídolos. Verso 11 do capítulo 21 fala assim: também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então veja, ele
tornou-se um idólatra, porque ele passou a adorar os ídolos e não o Senhor, e não a Deus. E ele desgarrou a Judá. É a mesma coisa de Judá estava apegado com o Senhor, e ele foi induzindo a Judá, ele foi chamando a atenção de Judá, ele foi criando estratégia para o povo a quem ele governava, e foi desprendendo esse povo de Deus, e fazendo esse povo apegar os ídolos. Uma decisão infernal, uma decisão diabólica. Porque no Salmo de número 14, verso 4, a Bíblia declara que muitos são as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitos são as penas, os sofrimentos, os prejuízos dos que trocam o Senhor por outros deuses. E aqui, meus irmãos, eu faço aqui um parágrafo a cada irmão. Nós viemos do catolicismo, eu vim de lá. Eu era um adorador de ídolos. Eu tinha os ídolos de preferência minha. Mas quando eu converti-me a Jesus, eu os abandonei, porque eu entendi que o ídolo não tem nenhum poder. Foram feitos por homens, pelas mãos de homens. Eles não podem fazer o mal para nós e nem podem fazer o bem para nós. O catolicismo criou esses ídolos, sejam eles quais forem. Agora, eu e você que nos rendemos a Cristo, precisamos nos apegar com Cristo de verdade, com o Deus Criador de verdade, e abrir mãos dessa fé cega que tem envolvido muitas pessoas e que nos envolveu por muito tempo. Às vezes você cria na Senhora Aparecida, mas quem é a Senhora Aparecida? A Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala sobre Maria, que era a mãe de Jesus. Ela foi um instrumento usado para trazer Jesus ao mundo. Mas ela mesmo diz: fazei tudo o que ele vos disser. Nós temos que obedecer a Cristo e não a Maria. Nós temos que cultuar o Deus vivo e não Maria. Maria foi uma senhora digna. Foi digna de ser a mãe do Salvador. Nós não podemos falar mal dela, mas nós não podemos adorá-la. Nós não podemos cultuar esta pessoa ou esta personagem. Nós não podemos pensar que ela tenha poder para interceder por nós na hora da nossa morte, como a reza fala: rogai por nós na hora da nossa morte, amém. Ela não pode fazer nada por nós. Ela morreu, seu corpo está na sepultura. No dia da ressurreição, ela vai ressurgir para estar no céu junto conosco. Mas ela não pode interceder por nós. Ela não tem poder para isso. E nós precisamos nos apegar com o Cristo vivo, com o Deus vivo, e nos despregar de toda a idolatria que nos prendia antigamente. Em nome de Jesus. Amém. Esse rei Jeurão, ele decidiu também rejeitar o caminho do pai. No verso 12 fala assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Josafá era o pai dele, Asa era o avô. E essa semente perversa que veio determinado a não seguir o caminho do pai e não seguir o caminho do avô. Quando uma pessoa decide seguir outro caminho, que não seja o caminho do pai, que não seja o conselho do pai, essa pessoa está tomando uma decisão péssima para o seu próprio mal. Porque a Bíblia declara que: filhos, em tudo obedecei vossos pais no Senhor, para que te vá bem e seja longa vida sobre a terra. Quando a pessoa obedece o pai, segue o exemplo do pai, o caminho do pai, então ele vai viver muito e ele vai viver bem na terra. Mas Jeurão decidiu por outro caminho, por outra decisão, por outra escolha.
Por isso ele foi um camarada derrotado. Por isso ele foi derrotado. Então nós dissemos que Jorão foi derrotado por quê? Porque ele decidiu matar a seus irmãos, melhor do que ele. Porque ele decidiu casar com pessoas erradas, filha de Acabe e Jezabel. Porque ele decidiu servir aos ídolos e não ao Senhor. E porque ele decidiu não ou rejeitar o caminho do pai e do avô. Agora nós queremos falar que Jorão foi derrotado também por sua morte. Jorão foi derrotado por sua morte. Verso 12 ao verso 15 mostra que Jorão morreu sabendo o desagrado de Deus e não se consertou. Verso 12 diz assim: então lhe chegou às mãos a carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induzistes à idolatria Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhor do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo teu povo, aos teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Mas tu terás grandes enfermidades nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Então aqui nós vimos que ele recebeu uma carta do profeta Elias. Ele sabia que Elias falava da parte de Deus. Ele soube então o desagrado de Deus. O que ele deveria fazer? Deveria se humilhar. Ele deveria render-se a Deus. Ele deveria pedir perdão. E eu tenho certeza que Deus o havia perdoado. Porque o filho de Ezequias, como é que chamava? Não, filho do rei Ezequias. É aquele perverso. Não é Manassés. Foi um rei perverso. Mas Deus falou com ele e ele se arrependeu. E Deus tornou-se favorável a ele. E ele ainda voltou a ser rei. Se esse rei aqui houvesse se arrependido, Deus o teria amado. Deus o teria. Porque Deus, meus irmãos, Deus é muito grande. Deus é muito bondoso, Pai. O pecador pode ser um perverso, um mau. Quando esse pecador se volta a Deus, Deus o ama, Deus o perdoa, Deus o refaz, Deus trata como filho. Mas o contumaz, o rebelde, que foi o caso de Jorão, ele, sabendo do desagrado de Deus, ele continuou na rebeldia, porque ele não achou o caminho de volta. E nós vimos ainda no verso 16 e 17 que ele morreu após perder tudo. Verso 16 e 17 diz assim: despertou, pois, o Senhor contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeocás, o mais moço deles. Foi Deus que usou aqui os filisteus, os arábios. Deus que usou as nações inimigas para virem em Judá e com os seus exércitos tomar os filhos do rei Jorão, tomar as mulheres do rei Jorão, levou tudo cativo. Meus irmãos, então ele morreu após esta experiência. Após o quê? Após saber do desagrado de Deus, após perder
seus filhos, suas mulheres e seus bens. E aí, não resta dúvida que ele foi um camarada derrotado. Mas ainda nós vimos sua derrota, porque ele morreu com grande dor. Verso 18 e verso 19. Diz aí: depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável, e aumentando dia após dia. Ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade. E ele morreu com terrível agonia, e o povo não lhe queimou aroma, como você fez com seus pais. 2 anos, meus irmãos, sofrendo. 2 anos sofrendo. É brincadeira? 2 anos. Houve uma infecção no intestino dele, certamente um câncer, e aquilo veio até a ponto de supurar. As entranhas dele caíram para fora. É brincadeira um trem desse? Morreu com grande agonia, e o povo não lhe ofereceu incenso, e o povo não lhe queimou. Amado, derrotado ou não? Derrotado. Por quê? Pelas suas decisões. Por quê? Pela sua morte. Com muita dor, com muita agonia. E ainda nós vimos que esse homem foi grandemente derrotado, porque ele morreu novo. Morreu novo. Porque o verso número 5 diz aí: era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele tinha 32 quando começou a reinar. Ele reinou 8. Quantos anos ele morreu? 40. 40. Quem aqui tem 40 anos? Porcaria do Elias tem 40 anos. A gente olha para ele, é um garoto ainda. Camarada de 40 anos é muito garoto. Agora eu tenho que dizer para vocês assim: que a gente vai ficando velho, todo mundo fica novo perto da gente. A gente só olha os outros e vê novo. Todo mundo é novo. Porque a gente vê que todos são mais velhos que a gente. A pessoa morreu na idade do Eliezer, uma morte terrível, uma morte triste, e muito jovem. Por que ele morreu tão jovem? Por que ele morreu tão triste? Ele decidiu errado. E aqui, meus irmãos, nós paramos para dizer: nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas. Escolheu errado. Vamos colher errado. Escolher errado, plantar errado é fácil. Difícil é colher errado. E ainda nós vimos que ele, na sua morte, ele morreu após governar apenas 8 anos. O pai dele, Josafá, reinou por 25 anos. O avô dele reinou por 39 anos. Sabe por que o pai reinou por 25 anos? Reinou com Deus. Teve a vida com Deus e para Deus. Sabe por que o rei Asa reinou 39 anos? Reinou com Deus. Reinou para Deus. Eram homens que temiam a Deus. Sabe por que ele reinou só 8 anos? Porque ele ignorou a Deus. Deus é o principal. O homem sem Deus é um trapo, é um lixo. O homem sem Deus é um ninguém. E aí, meus amados, nós vimos que ele morreu, possivelmente, para ser condenado. Porque a Bíblia não fala de arrependimento nele. E eu quero dizer para os irmãos, esta é a principal derrota de uma pessoa. Porque morreu novo, governou pouco tempo, morreu com muita agonia, com muita dor, com muita angústia, e morreu para ir para o inferno, estar até hoje lá e continuar. É brincadeira isso? É brincadeira? Não é brincadeira não. Um homem verdadeiramente derrotado, um homem completamente derrotado, que teve várias chances
mais do que eu, porque ele tornou-se um rei. Porque o pai dele era rei. Um pai sábio, um pai bom. O avô dele era rei, um avô bom. Rei de uma nação de Deus, que era a tribo de Judá, o povo de Judá. Um povo de Deus, que Deus tinha projeto, tinha plano com ela. E ele chegou a esse povo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, como conclusão, eu quero dizer que Deus nos guarde de termos uma vida derrotada como essa. E para isso, meus irmãos, é preciso que Deus nos guarde de escolhas erradas, de decisões erradas, porque elas estão diante de nós. Diante de uma escolha certa, existem várias erradas. É muito mais fácil o caminho largo. As decisões erradas são muito mais fáceis. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer então, meus irmãos, que se quisermos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos zelar pelos nossos irmãos. Nós precisamos escolher pessoas certas para o nosso casamento, para ser o nosso companheiro. Nós precisamos seguir a Deus e não os ídolos. Nós precisamos seguir os exemplos de nossos pais, que seguem ao Senhor. Isso garante para nós uma vida vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ficar em pé. Cada irmão pode orar.